Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus se faça presente no nosso meio, né? Vamos então para dar início ao nosso estudo da noite. O tema já está ali: parentesco para a essência física e moral. Nós vamos entender um pouquinho, né, dessa aparência, quais que são os tipos de aparência que a gente costuma até confundir, né? Achar que tudo é a mesma coisa, mas não é. E hoje nós vamos ver a diferença um pouco disso aqui, através do estudo da doutrina espírita, né? Eu convido a todos então para a gente fazer a prece, para que possamos estar em sintonia com o alto, né? Pedindo aí para desligar os celulares, ou colocar em modo, né, silencioso, para que não venha interromper, né, o nosso estudo da noite, que possamos ter uma sintonia, né, com muito amor a Deus nosso Pai. Então vamos então agradecer a Deus, né, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje na casa de Miramês, mentor desta casa, com toda a espiritualidade de luz que já nos acolhe, nos abraçando, trazendo para nós o amparo e todo o auxílio necessário que necessitamos. Rogamos a Jesus, nosso Mestre amado, que se faça presente também no meio de nós, que a sua luz, Mestre amado, permaneça conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Eu vou convidar o Edmar para fazer o estudo aqui para nós, tá? Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações, né? E que Ele possa, através dos Espíritos amigos, nos intuir para que a gente possa transmitir adequadamente os estudos e que possa ficar claro para todos e que todos possam absorver bem. Então, nosso tema de hoje, como já foi dito, é parentesco, é a aparência física e moral. No livro Estude Viva, de Emmanuel e André Luiz, psicografado pelo Chico, traz o seguinte: família é grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou imposição de afinidade com vistas ao burilamento pessoal. Ou seja, a nossa família, né, terrena, é uma forma de estarmos junto àqueles que nós temos alguma afinidade ou temos alguma dívida para com eles, né, para que a gente possa estar trabalhando isto, para que a gente possa melhorar, progredir, evoluir, porque somente através das reencarnações sucessivas é que a gente consegue a evolução. E a família, muitas vezes, a gente está entre aqueles que nós temos dívidas, ou que tem dívidas conosco, né, para trabalhar. Às vezes trabalharam em inimizade que tivemos, ou às vezes coisas que fizemos contra eles, né, ou que eles fizeram contra nós, para que a gente possa trabalhar e buscar, através do amor, apagar todo e qualquer rancor, toda qualquer ofensa que possa ter gerado. No livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligari, traz: a família é uma instituição divina, cuja finalidade precípua consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como irmãos. Então, como a gente vem sempre entre aqueles os quais a gente tem muitas dívidas às vezes, né? Ou
quando a gente vem junto àqueles que a gente tem muita afinidade, para que a gente possa juntar e trabalhar mais efetivamente em favor daqueles que estão à nossa volta, porque muitas vezes a gente vem num grupo familiar para juntar forças para ajudar outros a vencerem. Então tem todo um plano espiritual, né, para nos ajudar a crescer, a desenvolver. É muito importante que saibamos vivenciar o dia a dia junto àqueles que estão próximos a gente, porque acontece muitas vezes a gente não se dar bem com um irmão, com uma irmã, com um parente próximo, e a gente ficar com animosidades com eles. Mas se a gente está ali, é para superar isso, eliminar essa animosidade e transformar em amor. Então é de suma importância que saibamos valorizar as pessoas, saibamos enxergar tudo de bom que elas tenham, que ninguém é de todo mal e ninguém é de todo bom. As pessoas têm o lado bom e o lado ruim. Então nós temos que saber enxergar o lado bom das pessoas e valorizar. E o lado ruim a gente tem procurar sempre estar orientando, estar ajudando, estar buscando que a pessoa consiga superar as coisas ruins que porventura ela tenha. E muitas vezes a gente julga, né, que a pessoa tem coisas ruins, mas quando a gente está julgando por nós. E às vezes o defeito está em nós e não na pessoa. Então temos que ter muito cuidado quando fazemos julgamentos. A gente tem que saber reconhecer, né, as nossas falhas, para que a gente não possa transferir para os outros, às vezes, falhas nossas. Na questão 203 do Livro dos Espíritos, é feita a seguinte pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Então, está perguntando, né, se transmite somente a vida animal ou se transmite alguma coisa da alma daquela pessoa, da parte moral. Ou se depois vem alguém para fazer o incremento moral, vamos dizer assim. Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, nossos pais nos transmitem, né, a parte material quando da gestação, quando a gente inicia o processo reencarnatório. Mas desde quando estamos na barriga de nossas mães, né, muitas vezes elas já vão conversando com a gente, já começa a transmitir um pouco da parte moral. Então, assim que a gente começa a reencarnação, os nossos pais já começam a dar as instruções moral que vai nos encaminhar na nossa encarnação, para que a gente possa ir melhorando e crescendo e progredindo moralmente. Cada encarnação a gente sempre progride alguma coisa. Mesmo que sejamos muito resistentes, a gente sempre tem um progresso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 7, traz o seguinte: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos.
O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Então é aquilo que eu estava dizendo, né? O Evangelho traz bem claro aqui, que os pais dão o invólucro corpóreo, mas depois eles vão orientando na parte intelectual e moral, para que o espírito possa progredir e desenvolver, e ir aprimorando e evoluindo, né? Porque nós temos muito que evoluir. Como nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Que está a caminho de se tornar um planeta de regeneração, nós temos uma caminhada muito longa. E se não andarmos rápido, evoluirmos rápido, podemos nem reencarnar neste planeta. Talvez tenhamos que ir para um planeta um pouco inferior. Então temos que progredir para que a gente possa continuar nesse planeta e almejar um planeta superior ao nosso. Na questão 204 do Livro dos Espíritos, traz a seguinte pergunta: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Então está perguntando se, com todas as encarnações que tivemos, a nossa parentela, os nossos parentes, né, seriam muito maiores que os atuais. A resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam a nossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, muitas vezes, nós deparamos com pessoas que a gente sente uma afinidade muito forte. E aí a gente fica questionando, por que eu sinto tão bem perto dessa pessoa se eu não a conheço? Né? E muitas vezes são espíritos afins, espíritos que nós já tivemos oportunidade de estar com eles, às vezes em outra encarnação, ou até mesmo no mundo espiritual, onde temos uma grande amizade e a gente se sente confortável, porque tem muita sintonia entre você e aquela pessoa. É a sintonia de energias. Isso é que faz a maior união entre os espíritos, né? É essa sintonia. Você se sentir à vontade com outras pessoas, com outros espíritos que te dão prazer, te faz sentir bem. E muitas vezes isso vem do mundo espiritual ou de encarnações anteriores, que geralmente, quando a gente encarnou em encarnações anteriores com determinado espírito, geralmente a gente encontra esses espíritos no mundo espiritual, enquanto estamos aguardando uma próxima reencarnação. Então, as amizades que a gente faz aqui como encarnado, geralmente perdura no mundo espiritual. E as amizades que fazemos no mundo espiritual caminha com a gente, às vezes, muitas e muitas encarnações. É muito importante que saibamos, que a gente aprenda, né, realmente a amar aqueles que estão à nossa volta, porque a maior forma de simpatias, de a gente poder progredir, melhorar, é através do amor. Se você ama, você quer sempre ajudar, sempre fazer com que aquela pessoa fique bem, se sinta bem. Você quer ver aquela pessoa feliz, você não quer ver aquela pessoa triste. Então o amor é o ponto fundamental de qualquer existência.
E é o que a gente tem que buscar constantemente, porque é através do amor e da caridade que a gente vai conseguir a evolução necessária para a gente progredir moralmente. Na questão 207 do Livro dos Espíritos traz o seguinte: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física. Transmitirão também alguma parecência moral? Então os pais transmitem a parecência física. Isso é genética, né? A gente vem com a genética deles, vem com a aparência deles. Às vezes parece mais com o pai, mais com a mãe. Às vezes tem um misto dos dois, né? Muito forte. Então a gente tem essa parecência genética e está perguntando se também alguma parecência moral. A resposta: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Então nossos espíritos são todos diferentes. Muitas vezes tivemos caminhadas totalmente diferentes. Muitas vezes, às vezes nossos pais tiveram uma caminhada rápida e nós tivemos uma caminhada lenta. Às vezes somos espíritos mais velhos que nossos pais, mas eles conseguiram evoluir mais. Nós ficamos para trás e agora eles estão nos ajudando a evoluir. E às vezes também o contrário, né? Nós temos, às vezes somos espíritos mais novos e os pais mais velhos, mas eles ficaram resistentes, demoraram a evoluir, permaneceram muito tempo debatendo em zonas inferiores e a gente conseguiu um aprendizado mais rápido. Então, tudo é em função daquilo que a gente consegue aproveitar em cada encarnação que temos. Depende da nossa vontade de melhorar, da nossa vontade de crescer, de evoluir, da nossa disposição para amar e para servir. Porque muitas vezes a gente não tem disposição nem para amar, nem para servir. Somos pessoas amargas, tristes, não ajudamos ninguém, né? Quantas pessoas a gente vê que está pouco ligando para aqueles que estão à volta. E isso atrasa muito a evolução. Então pode ser que tenhamos passado por fases dessas, né, em muitas encarnações, e tenhamos demorado muito a evoluir. E outras pessoas, às vezes que a gente teve um convívio em encarnações anteriores, conseguiram evoluir mais rápido. E agora quiseram reunir em família para ajudar a gente a evoluir. Então isso é muito comum. Espíritos que se gostam, que se viveram juntar num grupo familiar para conseguir evoluir, para conseguir crescer. Uma outra pergunta sobre essa mesma questão do 207 é: de onde se originam as parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? Então, qual a origem do parecer moral de pais e filhos? A resposta é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, quando pais e filhos têm uma parecência moral, né, é porque muitas vezes eles já tiveram convivência, são afins, têm mais ou menos a mesma linha de pensamento, as mesmas vontades, os mesmos desejos, né? E vêm agrupar para formar uma família mais lutadora, para melhor servir, para melhor crescer.
é muito importante que a gente saiba perceber onde há uma família mais unida, mais coesa, mais simpática entre cada membro, né? E onde há uma que tem desavenças. A gente precisa, muitas vezes, aproveitar um pouquinho, né? Quando há essa união, essa coisa para a gente procurar melhorar, né? E aonde a gente vê que tem desentendimento, tem os conflitos, a gente poder ajudar, poder contribuir para que eles possam melhorar, possam buscar a paz, a harmonia, o amor, né? Porque é muito triste você ver uma família em atrito, uma família onde uns não entendem os outros, onde uns estão desejando, às vezes, o mal para o outro. Isso é muito complicado e é importante que a gente saiba ajudar, às vezes, com orações, com conversas, com diálogos, para que eles possam melhorar, possam crescer, possam evoluir e se unirem, porque a desunião afeta muito toda uma sociedade. Onde a gente vê uma família que não tem harmonia, muitas vezes você vê uns voltados a drogas, ao alcoolismo, ao atrito com outras pessoas, às vezes não conseguem se firmar num trabalho, ficam sempre pulando de emprego em emprego, e muitas vezes essa origem está no próprio grupo familiar, porque não existe a harmonia, a sintonia. Então é importante que saibamos buscar levar a essas pessoas bons pensamentos, boas energias, né? Através de orações, através de bate-papo, através de conversas, através de boas ações. Às vezes não precisa nem de você falar muito, basta você fazer alguma coisa em benefício dessas pessoas e elas já se sentem atraídas. Então é muito importante que a gente saiba o caminho a seguir para ajudar pessoas em desarmonia a se harmonizar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 19, traz o seguinte: a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e, para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Se a gente pensar que todos os países do planeta, né, seriam como uma família nossa expandida, né, a necessidade de paz e de harmonia cresce. E igual tem a desarmonia em pequenos grupos familiares, a gente vê a desarmonia, às vezes, num país onde estão a mesma raça, às vezes num país onde tem povos de diferentes linhagens, né, com diferentes filosofias de vida,
e entre um país e outro, que a gente vê que há tanta guerra, tanto conflito, uns querendo destruir os outros. Isso tudo revela, às vezes, a inferioridade dos povos. Igual a gente percebe as inferioridades dentro dos grupos familiares, existem as inferioridades entre os povos, e às vezes entre os povos de um mesmo país. Se a gente avaliar direitinho, aqui dentro do nosso país, quantos conflitos existem todo dia, uns querendo usurpar coisas dos outros, isso gerando conflitos, gerando atritos, gerando mortes, gerando uma série de confusões, né, que poderiam ser evitadas. Então, o que nós temos como função? Expandir o amor e a fraternidade. Só assim o mundo vai se harmonizar. Qual a justificativa que tem para um país estar invadindo o outro, para um país estar guerreando com o outro? Qual a justificativa que tem de um povo simplesmente ir e agredir o outro povo? Às vezes por princípios religiosos, que eu acredito, nenhuma religião prega a violência, nenhuma religião diz que você tem que matar o outro porque não é da sua religião. Não existe religião que prega isso. Então a gente vê que são espíritos atrasados que não praticam o amor. Porque quando a gente pratica o amor, você não quer ver ninguém sofrer, você não quer ver ninguém perecer por perto de você. Você quer ajudar, quer salvar, quer fazer com que as pessoas melhorem. E é assim que a gente vai evoluindo moralmente, praticando o amor, a compreensão, a paz, a harmonia. É a forma que a gente tem de fazer o mundo se transformar. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, traz o seguinte: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Então está perguntando se o pai influencia o filho, né, depois do nascimento. Você tem alguma influência nesse filho? A resposta: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isto uma tarefa. Então, todos aqueles que são pais, desejam ser pais, né, têm a obrigação de desenvolver os espíritos que acolhem como filhos, moral e intelectualmente. Então nós temos a obrigação de, com os nossos filhos, prepará-los intelectualmente, né, com os estudos, com os bons ensinamentos, com os bons princípios morais, para que eles se tornem pessoas de bem, pessoas que vão fazer o mundo melhor, dando bons exemplos, que é como Cristo fazia. Cristo mais ensinou através dos exemplos do que pelas palavras. Ele sempre mostrava como devemos agir. E nós, mais de 2000 anos depois, ainda não aprendemos como agir, como seguir aqueles ensinamentos tão importantes que ele deixou para todos nós. Se nós não começarmos a ajudar nossos filhos a progredir moralmente, o mundo poderá ficar cada vez pior.
E tem outro fator. Muitas vezes, no desencarne, ao invés de ir para um local onde tenha pessoas mais evoluídas, acaba caindo em locais onde tem pessoas extremamente atrasadas, onde tem muito conflito, onde as pessoas fazem mal aos outros simplesmente porque não é da mesma religião, não é do mesmo partido político, não é da mesma linha de pensamento deles. Então nós temos que ter muito cuidado no desenvolvimento de nossas famílias, né? Para que a gente possa estar dando essas orientações para que eles possam evoluir e não se tornar pessoas do mal. Porque as pessoas que praticam as coisas erradas, o sofrimento é muito grande no mundo espiritual. Porque o sofrimento moral é muito pior do que o sofrimento físico. A gente passar sofrimento físico aqui, às vezes é uma coisa passageira. E a nossa encarnação, em função da eternidade do nosso espírito, é quase nada. São segundos, né? Se a gente for analisar que somos eternos, o que é uma encarnação? Se a gente viver 100 anos, não vai significar quase nada. Então, você sofrer 100 anos é muito melhor do que você sofrer moralmente, às vezes, centenas, milhares de anos. Porque, muitas vezes, se você não tem um desenvolvimento moral adequado, no mundo espiritual você vai ficar, às vezes, centenas, milhares de anos sofrendo. E, às vezes, tem que reencarnar numa condição horrível para começar a aprender a evoluir moralmente. Então é muito importante que a gente prepare nossos filhos para desenvolver moralmente e não sofrerem tanto. No livro Filosofia Espírita de Miramês, ele traz um comentário sobre essa questão 208, que é o seguinte: alguns pais que conseguem passar para seus filhos a esperança de Cristo e a educação espiritual nas linhas do Evangelho de Jesus Cristo. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Qual a finalidade da família? É o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça na luz do amor. Os pais que não cuidam de seus descendentes se encontram cegos e surdos à voz da consciência em Deus. Não se pode descuidar da disciplina, desde mesmo a gestação. Porque não conversar com o recém-chegado do mundo espiritual, o corpo está se formando, mas o espírito já se encontra ao lado, vivendo a formação de seu fardo físico e, por vezes, ajudando os seus futuros pais, dependendo da sua condição evolutiva. Se for um espírito menos esclarecido, lembremos-nos do que Jesus disse: são os doentes que precisam de médico. Lembremos-nos de Jesus quando disse: eu e meu Pai somos um. Nesse sentido, o filho e a mãe são um, na unidade da vida. Um sorvendo os sentimentos do outro com equilíbrio ou desequilíbrio de conformidade com os alimentos mentais das referidas trocas. Imaginemos a responsabilidade dos pais em questão. Eu gosto muito de Miramês porque ele sempre toca no mais íntimo de todos nós, né? Ele sempre vai na essência de cada um. Então a gente vê aqui
que Ele está chamando a nossa atenção para cuidar bem dos filhos desde a concepção, desde que ele está no útero materno, né? A mãe conversar, o pai conversar, o pai acariciar, acariciar o feto pela barriga da mãe, né? Tudo isso, conversar com ele, já vai apaziguando aquele espírito desde o útero, porque a gente não sabe como é que aquele espírito vai vir, se vai ser um rebelde, se vai ser um espírito mais manso, mais tranquilo. Mas se você já começa a dar o carinho desde o útero, ele já nasce às vezes mais tranquilo, mais sereno. E no desenvolver, de acordo com que ele vai recebendo o amor, ele vai se tornando uma pessoa de bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa que vai servir, que vai conhecer o amor. Porque a gente só consegue perceber quando a gente é amado, que a gente percebe a importância das pessoas que estão à nossa volta. Então, eles sabendo amado, eles vão aprender também a amar. E a coisa mais importante é saber amar indistintamente pessoas, animais. Eu me lembro quando eu era moleque, a gente amarrava coisa no rabo do gato, punha fogo, a gente batia em cachorro, atirava pedra, né? Depois que a gente vai criando consciência, que os pais vão alertando, né? Aí é que a gente vai percebendo o mal que a gente fazia. Hoje acho que é inimaginável para a maioria das pessoas ter uma atitude dessas. Então a gente já adquiriu um amor pelos animais que a gente não tinha. Na época a gente pegava passarinho, prendia, né? Punha em gaiola, às vezes matava para comer. Hoje é quase inimaginável você prender um passarinho, a não ser aqueles que criam, né? Que já criam em gaiola. Mas você pegar um animal silvestre e prender, hoje é quase que inimaginável. Então isso já é uma transformação muito boa que a nossa sociedade já teve. Mas que nós precisamos melhorar muito mais, porque a gente ainda vê muito desamor entre os seres humanos. A gente vê, às vezes, pessoa que não faz mal a um cachorro, trata o cachorro divinamente, mas trata, às vezes, a esposa muito mal. E, às vezes, a esposa trata o marido muito mal. Às vezes, tratam o filho muito mal. Então, a gente ainda vê muita incoerência entre as pessoas. As pessoas acham que porque o outro ser humano sabe falar, sabe agir, sabe trabalhar, a gente pode tratar de qualquer forma. E o animalzinho, como ele não sabe nada, trata com todo amor. Mas quem mais precisa de amor é exatamente, às vezes, aqueles que estão na caminhada junto com a gente. A esposa, o marido, o filho, às vezes uma outra pessoa que mora no lar, né? Seja um irmão, um parente próximo qualquer, tem que ser tratado com respeito, com amor, com dignidade. A gente tem que procurar fazer o melhor por eles. Porque é isso que está mencionando aqui. A gente tem que fazer com que o espírito evolua, melhore, progrida. Na questão 209 do Livro dos Espíritos, traz o seguinte: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? E é uma coisa até comum da gente ver, né? Às vezes, uma família de pais bons,
que respeitam, que trabalham, que são honestos, né? Às vezes vem um filho que rouba, usa droga, faz uma opção de coisa errada, não respeita os pais, é todo transviado. Então, por que isso? Não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, pois na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, muitos espíritos necessitados, às vezes vêm em famílias boas, e às vezes a gente vê em família aí que tem 5, 6 membros, né? Tem 4, 5 que anda tudo certinho, que faz as coisas certas, que estão bem encaminhados, e tem um desviado, que gera transtorno em todo o grupo familiar. E às vezes é muito difícil conseguir encaminhar essa pessoa. É muito difícil você conseguir que ela busque o caminho reto, o caminho certo, que ela busque às vezes a religião, busque o entendimento, busque aprender a amar. Ela ainda não sabe amar propriamente. Então é muito complicado às vezes para os pais ver tudo aquilo, e eles vão insistindo, e às vezes um dia a coisa acontece. Eu tenho um caso na família de um irmão que com 18 anos roubou o carro do meu pai, perdeu o controle do carro, entrou dentro de uma casa, fez uma bagunça danada, e dali ele já fugiu. Nós morávamos no interior e ele veio para Belo Horizonte fugido. Ficamos uns 10, 12 anos procurando sem saber onde estava. Aí um dia descobrimos que ele estava aqui em Belo Horizonte. Localizamos, aí procuramos, falamos com ele que não tinha problema, que ele podia voltar para casa, que ele não precisava ficar fugido. Não, estou com a minha vida arrumada aqui, vou ficar por aqui. Aí nós começamos a acompanhar e vimos que estava envolvido com pessoas de má índole, voltados para drogas, para álcool. E foi uma luta de muitos anos, a gente tentando que ele saísse dessa situação, sempre rezando. Na época eu acompanhava a minha família, nós éramos todos católicos, né? Então rezávamos terços, fazíamos promessas, tudo, para tentar fazer com que ele voltasse. Não conseguimos. Aí chegou uma época que ele conseguiu juntar com uma pessoa, aí acalmou, estava trabalhando, que ele era um exímio marceneiro, trabalhando, construindo móveis, viajava para montar casas. Então nós ficamos felizes que ele tinha encaminhado na vida. Passado alguns anos, ele aparece em casa, tinha separado, voltado para as drogas, voltado para o álcool. Então agora você vai ficar aqui, não vai sair aqui mais. Então deixamos ele em casa. Uns 3 anos depois, ele surge com um câncer no esôfago, em função de todo o problema que ele teve, e veio a falecer. Mas a gente vê que as orações levaram ele a ter uma mudança momentânea. Mas o dia que ele teve um desencontro amoroso, vamos dizer assim, né? Ele teve uma recaída e voltou àquela situação antiga toda de novo. Então isso me levou a refletir muito a necessidade de a gente apoiar as pessoas que têm dificuldades em nosso lar. E muitas vezes eles não aceitam, igual ele não aceitou por muito tempo.
mas a persistência às vezes ajuda a superar. O dia que ele voltou para casa doente, aí ele compreendeu, ele pediu perdão ao pai, à mãe, aos irmãos, por tudo que já tinha feito, arrependido de tudo que tinha feito na vida. Então, esse é um exemplo típico de pessoa que precisa evoluir, porque estava com a mentalidade muito atrasada. Pode ser que ele tenha ido para o mundo espiritual uma situação bem melhor do que quando ele veio, porque ele desde molequinho, que era difícil, tinha um gênio difícil de ser dominado. Então isso acho que serve de exemplo para que a gente possa sempre buscar a compreensão, a paz e a harmonia dentro do lar, procurando dar suporte àqueles que nos são caros. Para a gente que era uma família grande, nós éramos 12 irmãos, né? Hoje ainda somos 8 vivos, graças a Deus, mas éramos 12 irmãos e cada um pensando de uma forma diferente. Uma família muito heterogênea, com diferentes personalidades. Pessoas mais difíceis, pessoas mais fáceis, pessoas mais volúveis, pessoas mais compenetradas, que a gente tem que aprender a conviver, aprender a amar, aprender a entender e procurar ajudar cada um. A gente não pode ajudar só aqueles que a gente sente bem perto deles. Tem que ajudar todos aqueles que estão à nossa volta, né? Miramês traz aqui na Filosofia Espírita o seguinte: as leis têm variações incontáveis. O espírito, no mundo espiritual, já arrependido de seus feitos incômodos e que deseja reencarnar, quando permitido, deseja nascer de pais virtuosos, como sendo misericórdia para que se livre de enveredar outra vez nos caminhos do erro. Para tanto, os pais servilhão de barbilho. Barbilho é aquele coisa que coloca nos animais para evitar que eles mordam ou que eles comam, né? Não deixando seus impulsos do passado tomarem a dianteira das boas qualidades que ele deve assimilar no mundo familiar. Porém, nem sempre é permitida essa dádiva para seu avanço espiritual. Acontece muitas vezes que a alma retorna à carne em um grupo formado por seus iguais, às vezes piores, para que ele manifeste a sua força de vontade e alcance o objetivo que deseja realizar para a sua libertação. A variedade de situações não nos deixa traçar um roteiro em relação à igualdade de nascimentos. As normas são diversas em toda manifestação dos espíritos que voltam à Terra para limparem seu passado com os seus próprios esforços. Entretanto, acontece igualmente o contrário. Pais totalmente ignorantes, viciados em contradições das leis naturais, podem receber filhos altamente iluminados, no sentido de testarem novamente suas qualidades e desempenharem uma missão importante junto à humanidade. Esses também pedem para renascer nesse ambiente, servindo de exemplos para tantos que estudam as reações dos homens bons junto aos perversos e confundindo, assim, os que se dizem sábios, querendo dizer que os filhos são o que os pais não deixam de ser, generalizando esses fatos. Então aqui, Miramês está esmiuçando um pouquinho, né? Como que funciona as reencarnações, como a gente vem em famílias, às vezes, desajustadas, e como muitas vezes nós, como pais, recebemos filhos muito melhores que nós.
para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a melhorar. E filhos que vêm às vezes em famílias boas, para que eles possam melhorar. E também, que ele ressalta aqui, aqueles que queriam vir com pais bons, com pais compreensivos, e são colocados em famílias iguais a eles, que dificulta o trabalho, e que aí eles têm que mostrar aquilo que eles realmente, se eles realmente arrependeram, se eles estão preparados para vencer. E muitas vezes nós somos colocados numa situação dessa, às vezes não na família ideal que a gente precisaria, mas numa família às vezes desajustada, para que a gente possa lutar e vencer. Então depende da nossa força, da nossa disposição, da nossa vontade de crescer, de evoluir. E quando a gente começa a estudar, a gente já tem uma tendência a melhorar, a evoluir, a crescer. E depende de cada um de nós ter energia suficiente para superar as dificuldades. Na Leis do Amor, no capítulo 2, do Espírito Manuel, psicografado por Chico Xavier, traz o seguinte: quase sempre os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado, em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Os parentes abnegados em que nos escoramos são os amigos de outras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, proporcionando-nos reconforto de segurança recíproca. Então, os pais desajustados, de hoje, foram aqueles filhos, às vezes, desajustados do passado, que não receberam as orientações adequadas. Então, eles voltam da mesma forma, às vezes. Então, muitas vezes, a gente incutiu neles, o egoísmo, a intolerância, e eles voltam numa condição similar, egoístas e intolerantes, porque foi o que eles aprenderam. E aí vai causar os transtornos na sociedade, E aqueles parentes abnegados que a gente depara com eles, que nos ajudam a crescer, a evoluir e a melhorar. Esses são aqueles amigos que nós tivemos no passado, que vêm para nos amparar. E muitas vezes a gente encontra amigos que são melhores que a nossa família genética, vamos dizer assim, São amigos que a gente se sente extremamente confortável com todos eles. Amigos que a gente está com eles para qualquer coisa, que muitas vezes a gente não está para um irmão, uma irmã. É importante que a gente saiba reconhecer aquelas amizades que vêm lá do mundo espiritual, ou às vezes de encarnações passadas, que a gente continua amando, respeitando, porque nos fizeram bem. Nós vamos aqui para a última pergunta, porque não vai dar tempo da gente dar sequência. A questão 211 do Livro dos Espíritos. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente gêmeos? Então, a semelhança de caráter entre dois irmãos, de onde ela é originada? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Então, muitas vezes, aquele irmão que a gente gosta muito, está sempre junto, está sempre trocando ideias, sempre ajudando um ao outro, são espíritos que sempre foram nossos afins, que a gente sempre sentiu bem com eles.
Então a gente sente um prazer enorme de estar com eles sempre, né? E Miramês traz aqui para a gente o seguinte: em muitos casos, os irmãos gêmeos são espíritos simpáticos que se unem por analogia de sentimentos. Porém, nem todos são assim. Pode acontecer o contrário, serem espíritos inimigos que a justiça divina faz se reencontrarem na formação biológica, no sentido de que se processe o perdão com mais eficiência. Os gêmeos, por vezes, têm a semelhança de caráter, sendo que não devemos generalizar esse fato, porque, em outros casos, são completamente diferentes em matéria de conduta e mesmo em semelhança física. São espíritos e cada um é, pois, um mundo à parte, com os seus pendores e atividades em busca da luz. Procuramos alertar os pais e parentes dos mesmos para estudarem esse fenômeno, ampliando o seu conhecimento de psicologia, para entenderem os seus deveres antes desses companheiros que nascem juntos, sob o tacão do mesmo signo. São geralmente almas que precisam de ajuda dos pais, parentes e mesmo amigos, no afã de se libertarem de suas velhas dívidas, que se escondem no clima do orgulho e do egoísmo. Sendo o lar uma escola, os pais são os professores que devem compreender a situação e as necessidades desses alunos repetentes em busca de notas da luz para a paz de consciência. Então, a cutucada do Miramês é sempre muito forte, né? Então, aqui ficou relatado, basicamente, as necessidades que nós temos em nossa caminhada. A necessidade que nós temos de estar sempre amparando, sempre ajudando, porque se a gente vacilar, a gente acaba indo no roldão e se tornando um igual. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Teríamos mais um pouco para falar aqui, mas precisamos encerrar, que acho que vai ter um recado aí já está ali esperando. A Júlia acho que vai dar um recado aí mais tarde, então precisamos encerrar um pouco antes. Agradeço a todos pela tolerância, né? Espero que tenha esclarecido pelo menos um pouquinho sobre os assuntos. E não deixem de ler da questão 203 a 217 do Livro dos Espíritos, que traz muito sobre esse assunto. E o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo também. São obras básicas, muito importantes, que trazem muita informação importante para o nosso dia a dia. Muito obrigado a todos. Agradecemos aí ao companheiro Edmar pelo estudo da noite, né? E interessante que ele trouxe para a gente, né, pessoal, já desde pequenininho, né, na gestação, a preparação desse espírito, né, do caráter do espírito, já trazendo para ele o carinho, para que ele já tenha ali um entendimento moral. E a Casa de Miramês oferece essa evangelização para gestantes. Estou certo, Jorge? É sábado, né, Jorge? Qual horário? Aí, ó, pessoal. Então, né, estão convidados aí as gestantes, né, quem tiver alguém conhecido aí, quiser indicar, pode indicar aqui a Casa Miramês, que é um trabalho muito bonito, né, que começa desde pequenininho, né, já na gestação, esse aprendizado, né, já está sendo doutrinado ali, né? E falando de criança, gente, a parecência física, nós temos um momento muito gostoso na nossa família quando nasce uma criança, não é verdade? Aquela curiosidade de ir lá ver com quem que parece aquela criança.
É com o pai, é com a mãe, o olhinho é do pai, né? A orelha não sei de quem, a mãozinha não sei de quem. Então essa é a parecência física que nós temos, que nós gostamos muito. E temos que aproveitar esse momento, né? É um momento muito gostoso. Eu vou então chamar a Júlia, que ela vai trazer um recado para nós aqui. E vou até aproveitar a presença dela, ela vai fazer a prece final por nós. E depois da prece, nós vamos ter aqui o passe, tá? Quem sentir necessidade de tomar o passe, é só ficar na fila para o atendimento. Vamos lá? Me senti importante com esse convite da prece. Obrigada. Boa noite, gente. Bom, meu nome é Júlia. Eu sou tarefeira aqui da casa e eu também frequento a mocidade daqui da casa. E eu vim fazer um anúncio e um convite para todos vocês. A AME, que é a Aliança Municipal de Contagem, Aliança Municipal Espírita, tem uma comissão que é para jovens, para a juventude espírita, e essa comissão faz um evento anual que é a Comecon, que é a Confraternização de Mocidades Espíritas de Contagem. E a Comecon é um evento que acontece no Carnaval e, inclusive, neste ano foi aqui na casa que aconteceu. E a Comecon, originalmente, é um evento que ocorre em formato de internato e essa é a proposta que a gente está trazendo novamente para o ano que vem. Então, a gente começou a abrir algumas inscrições para jovens de 12 a 28 anos, para poderem participar desse evento. É um evento que a gente vai para a escola, a gente dorme lá, e durante esse período a gente estuda sobre um tema que é decidido, e lá a gente tem várias integrações, conhecemos pessoas de Contagem inteira, e através de lá a gente acaba fazendo vários estudos também, que ao longo do ano as mocidades vão trazendo novamente. E como é um evento grande, a gente precisa de arrecadar dinheiro. Então, a gente vai fazer, no dia 1º de fevereiro, um festival de macarrão para conseguir arrecadar esse dinheiro. O local ainda não foi determinado, a gente ainda está procurando, mas vai ser R$25 o ingresso. Então, quem puder participar, quem puder ir, levar a família, vai ajudar muito a gente. E, claro, o convite se estende para vocês levarem para algum jovem da família que queira, que tenha o interesse de participar desse evento, porque é um evento muito gostoso. Eu já participo tem uns 3 anos e, assim, é muito, muito, muito gratificante hoje estar aqui representando ele como tarefeira, porque a gente começa como confraternista e a gente acaba indo trabalhar igual aqui na casa. Comecei criancinha e hoje já sou tarefeira. Então, esse fica o convite para todos vocês. A gente tem um Instagram, caso vocês queiram seguir, chama comecon.mg. Então, tem vários vídeos, várias fotos que vocês podem ver lá, todos os jovens participando e adultos também trabalhando, porque até a Bel, presidente da casa, né, ela também trabalhou e trabalha na Comecon, então é um evento que engloba todo mundo. Tem mais um último recadinho aqui, pessoal, antes da prece, que a casa está precisando de frango congelado, suco concentrado, panetone e caixa de bombom. Isso é para as cestas das famílias assistidas aqui da casa, tá ok? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecer a Miramesa e toda a equipe espiritual que está conosco por nos receber nesta noite, que possamos abrir os nossos corações e mentes para essa finalização e que todos possamos ter uma ótima semana, que possamos praticar todo o bem que pudermos praticar ao próximo, o nosso amor e o nosso carinho, que Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos.